Fala galera, beleza? Consegui mais um vídeo. No vídeo de hoje, sim, nós vamos reagir aqui a God of War Laufey. Você já tem um tempo que saiu o trailer, tá rolando um monte de polêmica aí até hoje, ainda assim. Mas eu decidi vir aqui fazer um react, dar minha opinião, o que eu achei desse jogo, se me interessou, se não me interessou. Falo o que eu penso sobre ter um jogo da Laufey, se eu acho que é bom, se eu acho que é ruim. Então vamos lá. Já quero adiantar que eu não sou um grande conhecedor de God of War, mas eu vi os últimos dois jogos e eu já vi um pouco da história dos jogos anteriores, do universo de God of War, e eu acho muito interessante esse universo. Só tem que tirar tempo mesmo para conhecer mais os jogos anteriores. Find your way home. You are free. Mas vamos combinar uma coisa? A voz do cara que faz. A cara que faz a voz do Kratos, pô, que vozeirão, meu irmão. Que vozeirão que esse cara tem, meu irmão. Chega a tremer aqui tudo, meu irmão. Você se treme com essa voz. Esse vozeirão que esse cara tem. Que é isso? Que presença essa voz. E assim começou God of War 2018. Pô. Ah, não, é outro. Foi 8 anos atrás. Kratos! Vamos falar do elefante na sala? Eu, em si, prefiro guardar pra falar dele mais pra frente. Mas, sim, você tem uma mudança aqui na personagem, porque ela apareceu no God of War Ragnarok. E no God of War Ragnarok, o rosto dela tava diferente, tá legal, gente? Eu não tô pegando e dizendo já que, meu Deus, olha só o grande problema aqui. Olha, é o Barangaverso. Olha só, é a lacração. Calma. Eu ainda não cheguei nesse ponto. Não, já tô afirmando isso aqui com 100% de certeza. Mas eu tô dizendo uma coisa que eu vi. Uma coisa que eu já sei. Eu vi o rosto dela no God of War Ragnarok e não era desse jeito. Eu vi o rosto da atriz e não é desse jeito. Então ela tá muito diferente, não só da atriz, mas de como ela era no God of War Ragnarok. Mas a gente pode deixar pra discutir se isso é ou não um grande problema mais lá pro final do vídeo. Eu não vou falar desse elefante na sala agora, não.
Tá tonta, hein? Where am I? You know where I am? Quer saber? Vamos falar. Vamos lá. Sim. A Laufey aqui, nesses primeiros frames que a gente viu agora, ela tá feia? Ela tá uma baranga? Não. A verdade é que ela não tá uma baranga. Essa que é a verdade, ela não tá feia. Mas em comparação com a versão que a gente viu no God of War Ragnarok, que a gente vê da atriz que faz o rosto dela, poxa, sim, meus amigos. Ela tá mais feia do que a atriz. E ela tá mais feia do que no God of War Ragnarok. Aí então essa questão. Estão dizendo que a questão é porque... é porque ela morreu e ela foi queimada. Vamos lá. Esse ponto dela ter sido queimada, vocês sabem que isso aí foi com ela já morta. Ela não morreu queimada. Ela morreu lá, e se eu não me engano, foi de uma doença que ela tava tendo, uma febre que tava tão forte que tava até deteriorando os poderes, tava deteriorando ela por completo. Ela não morreu queimada. Ela morreu... Se ela tivesse morrido queimada, ela poderia ter... Porque de acordo com esse argumento que ela morreu queimada, ela poderia ter várias queimaduras pelo corpo. Era pra gente estar vendo parte da roupa dela bem queimada. Na verdade, quase que ela não tava de roupa. Se ela tivesse morrido queimada, era pra gente ver queimaduras no cabelo dela. Queimaduras na pele dela. Era pro cabelo dela não tá tão... Na verdade, o cabelo dela tá bem arrumado, pra falar a verdade. A gente não vê as queimaduras nela. Na verdade, a reação que a gente tem é realmente uma pessoa que, vamos dizer assim, tava como se tivesse deitada numa cama e tivesse morrido. Até digo que foi um grande um trabalho muito bom aqui da atriz, que ela conseguiu passar essa imagem, essa ideia, que é um pouco difícil, porque você não tem uma forma específica e clara de como fazer isso, que é o quê? Imagina isso, você tá lá morrendo, numa cama, enferma, de doença, a doença está esvaindo a sua vida pouco a pouco, você tá morrendo, e aí então você tá ali com seus entes queridos ao seu lado, e você tenta alcançar eles, você tenta resistir, mas você não consegue. Você tenta, mas pouco a pouco a luz vai se apagando, você não resiste, então, pá, você morre. E então você do nada acorda de novo. O que é que você tava pensando antes de morrer? Você tava pensando nas pessoas que você amava, você queria alcançar elas, você não conseguia. Então você tem aqui essa ideia de Kratos, Atreus! É realmente o desespero que, pra mim, funciona como alguém que acabou de morrer e vê os seus entes queridos sumindo na sua frente. Realmente dá pra... É uma atuação muito forte, porque apesar da Laufey com certeza ser uma personagem que ela é bem diferente de tudo que a gente já deve ter visto nos personagens de God of War, ela é uma personagem mais sábia, é uma personagem que tem mais entendimento das situações e que sabe muitas coisas que vão acontecer e que já aconteceram. A gente, ao mesmo tempo que tem essa questão toda, a gente tem a questão de que ela ainda tem humanidade, ela ainda tem o apego ao Kratos, o apego ao Atreus, e obviamente ela não vai passar, ela não vai morrer feliz, sorrindo. E mesmo que faça isso, com certeza deve ser uma situação muito assustadora. Então, sim, você tem esse... Então, vamos deixar isso bem claro, ela não morreu queimada. Ela morreu de uma doença. Agora entra um outro ponto. A gente já definiu como ela morreu. Essa parte da queimada pode excluir, não faz sentido nenhum. É cheio de incoerências. Você pode excluir esse ponto. Agora ela morreu doente. E obviamente uma pessoa doente, de cama, não vai ter... não vai estar no mesmo estado que uma pessoa boa de saúde. Com certeza nem mesmo de beleza.
Será que isso justifica a mudança de rosto nela? Bem, justificaria se aqui funcionasse a seguinte regra. Como a pessoa morre, é como ela vai pro pós-vida. Então você, por exemplo, você tem lá... Eu já vi alguns filmes disso. Já vi obras com esse tipo de conceito. Aí então tinha uma obra lá, por exemplo, onde o cara ele morreu, ele foi morto tomando banho. Aí então por causa disso ele foi pro pós-vida, peladão da Silva. E aí então ele ia lá, pro pós-vida não, ele viu um fantasma junto dos seus ancestrais lá, dos seus parentes, antepassados, que também tinham morrido. E todos estavam lá, mortos da maneira que eles estavam vestidos e com os ferimentos que mataram eles. Então, tinha um lá com a cabeça, com o pescoço cortado, cada um do seu jeito. Você tem isso no Harry Potter. Tem lá aquele cara, é o fulano quase sem cabeça, aquele fantasma quase sem cabeça que, tipo, tem uma frepinha. Ele torce a cabeça toda, mas ainda tem uma frepinha que gruda a cabeça dele. E tem os outros que literalmente são fantasmas sem cabeça. Então você tem esse conceito, sim, em alguns personagens, de que eles morreram, eles estão... como eles morreram, é como eles viram fantasmas ou como eles vão pós-vida. Aí então eu pergunto, tem esse conceito no God of War Ragnarok? Essa é a minha dúvida. Eu pesquisei, e o que acontece? Nos jogos anteriores não tinha essa questão. O Kratos, ele já foi morto algumas vezes, e outros personagens morreram. E quando eles foram lá pro submundo, eles foram pro pós-vida, ou até mesmo viraram fantasmas, nenhum deles apareceu mais feio ou com as feridas que mataram ele. Ah, mas teve um jogo onde o Kratos foi empalado vivo, e então ele foi com essa ferida pro submundo. Então, ali tem essa questão. Só que então, o cara que estava explicando isso, ele falou que nesse jogo em específico, o Kratos ele foi puxado pela própria morte, não foi só a alma dele. O corpo dele também foi puxado, o corpo ferido dele. Então, foi um caso específico. Então, você não tem essa questão de, tipo, o cara morre e ele vai desse jeito para o pós-vida. Ah, mas aí não é mais a mitologia grega, aí é a mitologia nórdica. Ok, é até um bom ponto. Não dá pra trazer a lógica da mitologia grega pra mitologia nórdica. Apesar que God of War é um jogo e ele tem uma liberdade artística muito grande. Vários elementos que aparecem nele não são como realmente na mitologia. Mas... será que na nórdica você também tem esse conceito? Bem, aqui você tem Valhalla. Você tem a questão dos guerreiros que morrem e vão pra Valhalla. E obviamente que eles vão pra Valhalla pra se preparar pra lutar ao lado de Odin no Ragnarok. E todos eles vão completamente restabelecidos. Então o cara que vai lá e perde um braço na guerra, se ele for pra Valhalla, ele não vai estar com um braço a menos, ele vai estar com o braço dele. O cara vai lá e leva uma pancada no rosto. Ele não vai estar com uma ferida no rosto, ele vai estar lá, ele inteiro, no seu auge, no auge da sua força. Mas aqui a Laufey foi pra uma outra mitologia, ou pra um outro reino que tá juntando mitologias, porque a gente vai ver outras mitologias aqui. Será que isso justifica ela tá desse jeito? Bem, vai ser muito conveniente que nessa vez, nessa mitologia, nesse reino específico onde ela vai, ela tem ela tem alguma deformidade por conta de como ela morreu. Vai ser muito conveniente, porque você não teve nada disso, nem na grega, nem na nórdica, e então agora você tem. Vai ser muito conveniente. Vai ser muito conveniente com várias coisas que você tem. Mas então entra as seguintes questões. De acordo com a lógica de God of War, nem na mitologia grega, nem na mitologia nórdica, isso faz sentido. Talvez faça sentido com a lógica desse novo reino para onde ela tá indo. Agora entra outra questão. Ela tá baranga? Não. Ela considera não tá nível Mary Jane do Marvel Spider-Man 2. Ela não tá nível a protagonista do Star Wars Outlaws. Ela considera não tá no nível de feiura que muitas dos personagens estão sendo colocadas nos jogos ocidentais dos últimos anos. Mas ela tá mais feia. Ela tá mais feia do que as versões anteriores dela. Ela tá mais feia que a atriz e mais feia do que a versão dela do God of War Ragnarok. Pode ter uma justificativa pra isso? Pode. Só que então entra um outro ponto. Será que porque tem uma justificativa, isso deixa de ser um problema? Isso deixa de ser, por exemplo, lacração? Então alguém pode me perguntar, alguém que vive numa caverna até hoje, o que é lacração, João? Isso existe? Então, pensa no seguinte. Vamos dizer que existe um diretor de filme que ele ama ação, como o Michael Bay. Ele ama explosão. E então todo filme que ele faz tem que ter uma explosão. Aí então ele vai lá e faz um filme de ação, tem que ter explosão. Faz uma série de ação, tem que ter explosão. Só que eu chamo pra ele fazer um filme de romance. E não tem onde ter botar explosão no filme de romance. Mas ainda assim ele diz, não, vai ter explosão.
mas não tem onde colocar. Vai ter explosão. Então pronto, ele vai lá e força ter uma explosão dentro desse filme, mesmo que não faça sentido. Mesmo que com tudo que está sendo apresentado, essa explosão não faça sentido, ele vai lá e ele vai colocar pra ter uma explosão. Isso é ele forçando, ele incoerentemente colocando as coisas que ele gosta, ele colocando o gosto dele na frente das questões profissionais dele. Isso também pode acontecer com outras coisas, gente. Isso não só acontece com o que a gente gosta, isso também acontece com o que a gente pensa, com o que a gente acredita, com as ideias que a gente concorda e discorda. Então, por exemplo, você tem pessoas que são de esquerda, pessoas que são de direita, você tem pessoas que são cristãs, ateus, você tem pessoas que são conservadoras, progressistas, você tem pessoas que são a favor de certos políticos, que são contra certos políticos. Você tem pessoas que, no final das contas, o que acontece? Elas são diretores, eles são roteiristas, são escritores, desenvolvedores de jogos, e então eles podem pegar um jogo como God of War Laufey e eles acreditam que a beleza feminina nos jogos é um problema. Você tem personagens muito bonitas, é um problema. E decide que a Laufey vai ter um rosto menos bonito. Decide que, independente se ele gosta ou se isso faz sentido ou não, ele vai colocar pra Laufey ser mais feia, pra ela ser menos bonita do que nos outros jogos. Ele pode achar que a beleza dela nos outros jogos é exagerada, que é um problema social muito sério que precisa ser resolvido. E então ele vai lá e muda. Isso é lacração, tá legal, cara? Isso é o cara que pega e coloca a vontade dele à frente da coerência, à frente de qualquer coisa. De qualquer coisa que tá na frente disso. À frente da lógica da história, do que é certo. Então ele vai forçar isso. Você tem isso acontecendo em vários meios. Você já teve isso acontecendo nos quadrinhos, por exemplo. Imagina isso. Você pegar e botar pra vilões da Marvel tem todos o rosto do Donald Trump. Você não gosta do Donald Trump e coloca todos pra ter no rosto do Donald Trump. Parece absurdo, né? Imagina isso. Eu pego e faço vilões que tem o rosto do Donald Trump só porque eu não gosto do Donald Trump. Parece muito antiprofissional. Mas você teve isso acontecendo na Marvel. Você teve uma época onde fizeram vilões que tinham o rosto muito semelhante ao do Donald Trump. Ah, eu não quero. Eu quero porque quero ter um super-herói agora negro. Então eu vou forçar pra alguém ser negro. Você já teve isso acontecendo várias vezes na Marvel. Você tem o famoso race swap, você tem a mudança de cor, você tem a mudança de etnia, você tem a mudança de gênero. Isso aconteceu com personagens. Isso é um forçado, isso não tem lógica. Ah, é porque é outro universo. É uma desculpa. Não quer dizer que realmente, por causa disso, não tem uma motivação por trás disso. Não tem uma motivação que vai usar isso. O multiverso é uma desculpa muito boa. Mas é aquilo, é uma desculpa ainda. Não é um motivo forte o bastante. É só uma desculpa. Eu tô dando uma desculpa para poder fazer as coisas da maneira que eu gosto, da maneira que eu quero. E não da maneira mais coerente, da maneira que respeita o material original, da maneira que a galera vai. Todo mundo vai gostar. Mas da maneira que eu vou gostar. E aí, então, quando isso acontece uma, duas, três vezes, ainda vai lá, dá pra dizer que é coincidência. Mas quando isso acontece dezenas de vezes, quando você vê isso acontecendo com pessoas específicas, isso não sendo considerado um erro, né, isso sendo considerado um acerto, sendo defendido pela empresa, você vê que tem um padrão. Quando isso acontece na Marvel, isso acontece na DC, isso acontece na Disney, isso acontece em tudo. Isso acontece na Sony, isso tá acontecendo na Netflix. Você percebe que tem um problema, você percebe que aí tem alguma coisa. Tem caroço nesse angu. Isso é lacração, cara. Isso é uma cultura que tem essas ideias. E então os caras colocam as ideias, as ideologias, os pensamentos políticos deles à frente da coerência de uma obra. Então não importa se, por exemplo, faz sentido ou não você ter o Nick Fury negro. O Nick Fury vai ser interpretado pelo Samuel Jackson. Ah, mas ficou uma boa interpretação. Sim. E por causa disso, a gente nunca mais vai ver, talvez, o Nick Fury branco. Se eu pegasse, eu fazia. Eu fazia. Porque tem uma lore por trás disso tudo, e eu fazia essa lore. E tô nem aí se o pessoal ia me crucificar. Eu ia fazer. Porque eu não tenho esse medo. Eu não tenho esse temor de fazer as coisas do meu jeito. Eu faço as coisas do meu jeito. Então agora você tem um God of War Laufey. E se é que isso... A grande questão é... Se é que isso foi motivado por questões ideológicas? Se é que isso foi motivado por ideias políticas? É a questão. Essa é a grande dúvida que muita gente traz.
Eu acredito que a gente tá vivendo um período onde é muito difícil acreditar que quando uma série de coincidências dessas acontece, da personagem ter o rosto modificado, né, a gente tá tendo ela sendo protagonista de um jogo novo, um jogo da timeline principal, aliás. Não é um spin-off, não é um DLC, é um jogo da timeline principal de God of War, é um jogo principal. Traduzindo, a gente só vai ter um novo God of War daqui a mais 4 anos, talvez 2028, 2030, com o Kratos protagonista. Ou então, se duvidar, com o Atreus. Eu acho muito difícil acreditar que isso é coincidência. É muito difícil acreditar nisso. Há possibilidade? Sim, mas eu acho muito difícil acreditar. Eu acho um pouco ingênuo, levando todo o contexto de coisas que têm acontecido. Talvez se você não conhecer todo o contexto, você pode acreditar que não, isso é uma grande coincidência. Mas se você não conhecer, mas se você conhecer e ainda assim você acreditar nisso, eu acho já um pouco de otimismo muito grande. Eu acho um pouco inocente. Eu vou ficar com o pé atrás. Eu não vou pegar e botar minha mão no fogo, nem por um lado nem por um outro. Eu nem vou botar minha mão no fogo e dizer isso aqui é lacração, isso aqui é uma merda, isso aqui vai ser uma merda, isso aqui tá destruindo God of War. Vou deixar isso pros fãs raiz da franquia, pros caras que conhecem God of War da cabeça aos pés. Mas eu também vou deixar bem claro: há um risco, há uma possibilidade aqui. Eu não vou botar minha mão no fogo por ninguém, vou só deixar bem claro que existe um problema. Vamos seguir. Esse vídeo vai ser longo pra caramba, meu irmão. The pyre. It happened. They're starting on the path. It's just. I didn't get to say goodbye. Olha, eu não sei vocês, mas eu achei esse pulo duplo que ela deu um pouco estranho. Não sei se é porque, tipo, porque às vezes porque aqui seria mais ou menos. Seria demo, beta, algo assim. É porque não seria o jogo completo. É só os primeiros 20 minutos. Então não estaria 100% bem polido. Então esse pulo duplo aqui eu achei um pouco estranho. Parece que apagou a perna dela à esquerda ali, ou que deu uma bugada ali, que é pra ela ter um movimento mais fluido e parecer meio travado. This definitely isn't the light of Alfheim. Eita! Shouldn't have been that difficult. Sobre isso aqui, eu ouvi muita gente falando que isso aqui é muito semelhante à gameplay do Kratos nos jogos clássicos, que era um hack and slash, se não me engano, é que eles falavam. Onde ele fazia isso, ele dava meio mundo de pulo, dava o inimigo pro ar, batia, fazia isso, tudo aquilo lá, sei lá o que mais. E a Laufey aqui tá fazendo a mesma coisa. Tá fazendo a mesma coisa que o Kratos fazia nos jogos da franquia clássica. Que o Kratos do God of War que é muito travado, muito brucutu, muito, muito fortão, muito parecendo um tanque. E então lá ele era mais ágil, ele fazia mais essas coisas. Eu não sei dizer. Eu vi um pouco das gameplays antigas e realmente o Kratos ele se movia muito mais do que ele se move nos jogos atuais, mas tipo, pra mim é só uma gameplay padrão Sony, padrão modelo de God of War. Simplesmente pegaram um modelo de gameplay do God of War e botando agora com algumas mudanças pra se adequar mais a Laufey. Yeah. Armor. Good idea. Pra mim, isso aqui é uma coisa que pra mim não faz sentido.
Ela simplesmente pegou e encontrou uma armadura perfeita que cabe no corpo dela. Gente, vocês sabem qual é a diferença de corpo de uma pessoa para outra? É uma coisa tão grande que, meu Deus, gente, é literalmente uma enorme coincidência. É um momento que, tipo, o primeira fila vai gritar aqui, tipo, porque essa armadura foi feita pela fada da conveniência. Porque, cara, é muita coincidência ela conseguir uma armadura perfeitamente feita pra ela. Ela conseguir talvez braços, pernas, assim, essas partes que coloca no braço, na perna, até vai. Ainda acho um pouco forçado, mas ainda vai, porque essas partes dá pra você apertar mais, dá pra você deixar mais frouxo. Mas a parte do peitoral, a parte de todas essas outras partes aí, é mais difícil, porque essa parte aqui do peitoral, ela destoa muito de pessoa para pessoa, porque às vezes a gente tem os ombros mais largos, ou eles são mais fechados, às vezes a gente é mais alto, às vezes é umas coisas minúsculas que a gente tem diferença, mas que faz a armadura não caber, faz a roupa não caber. Eu mesmo, tipo assim, tem roupa do meu pai que não cabe mais dele, eu uso. Mas, tipo, fica largo em mim, não cabe mais nele, por causa de uma pequena diferença, mas, tipo, em mim não cabe, porque eu não tenho o tamanho aqui, ó. Nessa parte aqui eu não tenho o tamanho dele. É uma coisa minúscula. O pessoal fala que eu sou meu pai com o espírito escarrado, já em alguns aspectos, e ainda assim tem coisas que não cabem em mim. E aí então tem um amigo meu, um irmão, um tio pra mim, que ele me dá umas roupas e coube perfeitamente em mim. Coube perfeitamente em mim, cara. Pra você ter uma ideia de como é muito específico esse negócio de corpo. Então é muito difícil acreditar que ela pegou, chegou aí, armaduras aqui, armaduras de graça, perfeitamente feita pro seu corpo. É muito difícil acreditar nisso aqui. Se fosse só essa parte assim, tipo, ela vai pegar assim, parte das pernas e tal, do braço, o peitoral ela vai ter que escolher entre uma dessas aí em específico. Cara, que bicho aleatório. Não sei o que pensar desse bicho, cara. Olha só, a armadura coube perfeitamente nela, cara. How about a way out? Guess I'll find my own way from here. Eu não sei se é o começo, mas pelo visto esse jogo vai seguir os moldes do God of War dos últimos jogos. Não é um jogo de mundo aberto, é um mundo aberto mais linear. Você tem um mapa para explorar provavelmente, mas ainda vai ser bem limitado. Se duvidar, esse jogo pode ser mais linear do que os outros God of War. No, it can't be. It's not possible. Isso provavelmente tem alguma coisa a ver com o que foi mostrado no God of War Ragnarok, da máscara lá que a gente vê, que abria um portal para algum outro mundo, algum outro reino de deuses, e até talvez deuses mais superiores do que os nórdicos. E pode ser que essa máscara foi replicada aqui, outros usavam esse tipo de máscara. Só que é um pouco difícil dar esse salto, porque a máscara que a gente via lá era de madeira. Aqui é umas máscaras mais de pedra, é um negócio metálico, é um negócio um pouco. É de uma estrutura diferente. E não parecem ser completamente iguais. Mas provavelmente ela deve estar se lembrando disso, porque ela conhecia de tudo isso, ela conhecia da máscara. Mas eu acho que são coisas diferentes. If there's another mask, their path isn't safe. I have to find a way back. É a mesma coisa. Ou ela tá associando, não quer dizer necessariamente que é a mesma coisa. Ela pode estar associando, mas não necessariamente é a mesma coisa. Provavelmente esse é o reino pra onde Odin queria ir, mas ele não conseguiu.
Pô, mas tudo aí tá vivo, é? É, espada da Shopee, né? Come from the Eagle Outlaw. Lock the gates. The gateway is closed. Aqui a gente tem revelado o que talvez sejam os grandes vilões desse jogo, que é o Bag 7, algo assim, Besget, que é o deus mongol da guerra, e a Sekhmet, a deusa da guerra egípcia. That creature. Virou churrasco. Let him go! Só uma coisa, por que exatamente aqueles... Tinha um monte de cilindros ali, perfeitamente alinhados, por que aquele cilindro em específico tava ali? Só essa pergunta. Eu acho que tem muita coisa que depois vai ser explicada no jogo, mas é um pouco estranho eles apresentarem esse conceito aqui, que parece o quê? Parece que a gente é uma personagem de um universo de magia, uma personagem mágica, indo para um mundo cheio de magia, todo elférico, todo férico, todo todo mágicozinho de fada, essas coisas e tal. E os personagens aí parecem um monte de... eles também são seres, abre aspas, mágicos, mas parecem seres divinos da guerra, monstruosos, que estão oprimindo tudo, parece que estão corrompendo tudo. É um pouco estranho, porque qual seria o motivo de você ter essa conexão da mitologia mongol com a mitologia egípcia? E esse negócio todo mágico aí. Cara, esse vilão aí, eu achei ele muito maneiro. Esse bicho, ele passa ele emana uma aura muito forte. Au. Another mask. This is important to you. I wonder, do you think this could set you free? Au. You touch me again, and I swear I will kill you. Eita. Would you like to see how hard it is to die?
right here, Godly. I can show you. Ow. You can't keep me here. The gateway is closed. There is no escape. Resisting the truth will only make this more painful. Olha, o pessoal focou tanto na Laufey que acho que ninguém percebeu que a Sekhmet também aqui tá horrorosa, meu irmão. Ela tá mais feia que a Laufey. Tá bom, ela tem um estilo divino diferente, mas, poxa, ela também tá com um rosto, meu Deus do céu. Talvez seja porque ela é vilã, algo assim, ela é do mal, então ela tem que realmente passar essa imagem horrorosa, a bruxa, algo assim desse tipo. Mas ela tá horrorosa, meu Deus do céu. A bicha tá uma filhote de cruz credo, parceiro. No. Betsy, Betsy. I will handle that problem. You deal with our new pet. Eu não lembro o nome dessa fera, mas eu sei que ela é de um projeto egípcio. Okay. I think they're gone. Just be careful. Com certeza isso aqui deve ter sido o que o pessoal mais tá reclamando. Você tem tantas possibilidades assim de personagens secundários pra auxiliar a personagem principal que você tá criando. Você cria um cubo. E detalhe, nem a espada, é a faixa na espada que fala. Não é a espada. A espada tem uma faixa aí nela que fala. Uma curiosidade. Esse cubo é dublado pelo Hugh, lá do The Boys. Sim, aquele... É o mais idiota lá dos The Boys. Fresh air. Oh, you're different. You're a cube. Talking. You know what? It doesn't matter. How do we get out of here? Yeah, we've tried. There's no way out. And you're a talking sword. I'm not the sword. I'm the ribbons, obviously. And my name is Rue. The cube is Frank. Frank. I'm Faye. Um cubo chamado Frank. Ai, meu Deus do céu. There has to be a way out of here. A way out, but you're not even all here. Of course I'm not here. I'm dead. You have to be dead to come through the gateway. It's like you're holding something back. This isn't working. Xiii. Where are we anyway? Afterlife of the gods? I call it the everyone. Afterlife of the gods. Great. So, what's the plan, boss? Então, de acordo com o que a gente tá vendo, sim, é um pós-vida dos deuses que morrem. É um pouco estranho a Laufey tá indo pra aí, já que ela é uma Iotum, isso seria uma gigante e não exatamente uma deusa. Sim, ela pode ser interpretada como uma deusa, dependendo de como você vê os Iotuns.
assim como você pode também ver os deuses Vanir e os deuses Aesir. Os Aesir seriam os de Asgard e os Vanir seriam de Vanaheim. Então eu imagino que os Jotuns seriam os deuses de Jotunheim. Então seriam todos os deuses no final. Eu acho um pouco confuso e tal, mas acho que ela pode ser interpretada Your como uma boss, deusa. Frank. That cask. That's why you're trapped. Yeah. Wait, you made that big explosion happen, right? Could you do that again? My magic is wrong here. I feel wrong here. You won out, right? I think we all want that. We definitely do. Faye, you need to accept it. All of it. You're dead. How? How do I accept that? Simple. Focus. You're here. Be here. But what if I need to be somewhere else? Then focus on what you do need. Find your way home. Hey, that's it. What were you thinking of? I promise. Okay, we'll take it. Now let's get out of here. Okay. Get ready. Wait, not a good idea. Bad idea. Não me diga. Rapaz, essa musiquinha de fundo. Kratos. Pô, não é possível que balançou isso. Ah, gente, sim. Rue, Salva pelo cubo falante. I think you should give her the sword. How do I know I can trust her? I'll give it back. I promise. Okay. Take it. Isso parece mais um slime, mano. Parece slime do Minecraft. Tudo bem, vamos lá. Com certeza os caras que fizeram essa parte aqui nunca ouviram falar numa coisa chamada desenvolvimento, construção de história, de elementos. Você apresentou um elemento que foi um pouquinho forçado, mas até que interessante. A magia dela agora tem esse efeito que ela explode esses tipos de... essas cápsulas, esses cilindros cheios dessa energia mágica que deve estar sendo drenada dos outros seres mágicos. Aí então, até aí, você construiu isso e então você mostrou ela fugindo. Até aí tudo bem. Mas a cena agora, esse momento, onde ela... A cena, por exemplo, onde ela pega, ela vai lá, luta com as plantas e, tipo, ela usa essa magia e empurra elas pra longe, e isso vira o parry dela. De boa. Mas esse momento agora, onde ela simplesmente pega, usa a magia e tirou a alma do cara. Isso não faz o menor sentido, tá legal, gente? Isso não tem qualquer lógica. Isso não teve qualquer apresentação. Simplesmente colocaram e pronto. E dane-se, tá legal? Agora ela tira a alma dos inimigos
e pode bater nas almas dos inimigos. Não teve nenhuma apresentação disso, não teve nenhuma construção. Você tem que construir esse tipo de coisa. Senão fica isso, fica um negócio jogado. Wait! You need to get out of here! Not until I get you out. I don't need help! Here we go, coming up behind. Got an idea on opening that cage. Hey, kid! Get ready! Come on! No, I got a promise to keep. Fine, but lady, that sword, it's more than you think it is. You all ready? I will kill you. Don't make promises you can't keep, Gotham. Olha, eu vou falar, esse vilão é muito maneiro. E pra mim, ele não tem que ser um boss assim de início, que a gente já pega, já vence, já mata, não. Ele tem que ser um vilão assim, tipo, que a gente enfrenta 3 vezes ele. A gente enfrenta agora, ele nos dá uma surra, a gente foge, alguém nos salva. Aí então depois a gente enfrenta ele de novo, só que a gente perde de novo. E aí, então ele mata alguém que a gente ama, e então a gente volta no terceiro e acaba com a raça dele. Tem que ser um vilão desse nível, irmão. Porque esse cara tá muito maneiro. O design desse bicho é muito maneiro. Esse vilão tá muito maneiro. Faye, focus! Aí tu vai alguém chegar e dizer, ah, mas é muito genérico essa sua ideia. Meu irmão, esse jogo grita genérico. You don't know what you will. What is it? Tem alguma coisa especial nessa espada. O figurante já falou, o vilão já falou, tem algo especial nessa espada. You're scared of this sword. Why? I fear nothing. Just give up. I don't give up. Ah, pá, mas assim é pra matar.
Eu não vou ver essa parte, tá certo? Essa parte que eu não vou ver. Já reagi ao máximo que deu. Vamos dar real. O jogo é interessante. A proposta é interessante, mas... Cara, eu vou ser franco. Ele grita genérico. Dá pra perceber que tipo, é um jogo que assim... Depois de algumas horas de gameplay, você cansa. Você começa a perceber que é repetitivo, você só quer ver as cutscenes e a gameplay é cansativa. Ele é aquele jogo que, tipo, se você... Pra custar o preço de 350, 400 reais, não dá. Mas, se for um jogo assim que, vamos lá, ele sai e ele tá custando lá uns 200, 300, por aí, até vai. Esse jogo, ele tem um outro problema muito grande, que é o quê? Que muita gente estava reclamando. Não é o Kratos. É um God of War sem o Kratos e é da timeline principal, não spin-off. Pra mim, você fazer um spin-off de um personagem que nem é uma DLC, um spin-off, você fazer um jogo separado, um jogo solo, que tem início, meio e fim, de um personagem secundário. Você precisa que esse personagem secundário seja muito importante, que ele tenha camadas, que ele seja, no mínimo, um personagem com capacidade para sustentar uma história sozinho. A Laufey é uma personagem que eu acho que se a gente fosse fazer, por exemplo, uma história, um spin-off dela, eu acho que o melhor seria fazer um spin-off mostrando ela lutando lá contra o Thor, mostrando o passado dela de glória, de guerreira e tudo, antes de conhecer o Kratos, e até finalizando com ela conhecendo o Kratos. Seria muito mais interessante. Ah, mas a gente já sabe qual é o final dessa história. Cara, a jornada é sempre mais bonita do que tudo. A jornada é sempre a coisa mais legal que você pode ter. A gente não joga um jogo só pra ver uma história, só pra ver o final da história. A gente joga também pela jornada, pra ver os vários momentos que ele apresenta. É pra isso que a gente vê um filme, a gente vê um jogo. E você tem esse potencial todo com a Laufey, e eu acho que esse potencial está sendo desperdiçado fazendo um jogo da timeline principal. Na verdade, você está correndo um grande risco, porque se esse jogo não for incrível, esse jogo tem que ser tão incrível, meu irmão, ao ponto que o pessoal olha pra esse jogo, só, tipo... Então, você precisa, para que esse jogo dê certo, você precisa ter um grande engajamento. O like e o dislike desse jogo tá meio a meio. Ou seja, você tem, vamos dizer assim, você tem muita gente gostando, mas também tem muita gente não gostando. Esse primeiro trailer aqui, esses 20 primeiros minutos de gameplay, não me conquistaram. Não é o bastante pra, por exemplo, pegar e dizer, cara, tô com muita vontade de gastar meu dinheiro e jogar esse jogo. É o bastante pra dizer que eu tô interessado em ver a história, mas jogar ele tudo, fazer um tempão assim com esse jogo, não. Super hypado eu não tô. E isso é um problema. Por conta que é um jogo da timeline principal. É um jogo principal da franquia. E então você arrisca colocando a Laufey e não Kratos. Você arrisca pegando e não colocando Kratos na mitologia da Mongólia, na mitologia egípcia, ou nesse reino aí com vários deuses que já morreram. Você pega um monte de deuses que já... Você mata um monte de deuses, coloca todos esses deuses pra ir pra esse reino, pra esse pós-vida aí com a Laufey. Isso pode ser um grande problema. Isso pode ser, talvez, um momento que... Porque muita gente já tava... Muita gente não gostou. Muita gente já tava com raiva do God of War 2018. Dizendo, ali não é o Kratos. Ele tá muito pacífico, muito calmo. Ele tá muito desconstruído. Aí então você chega no Ragnarok, o pessoal cravou. Ali, a maioria dos fãs não curtiram. Antes, no de 2018, muita gente ainda passou pano. Muita gente ainda curtiu. No Ragnarok, o pessoal já cravou. Esse Laufey é pra enterrar a franquia. Muito fã raiz de God of War tava dizendo isso. Acabou. Pra mim, nunca existiu 2018, nunca existiu Ragnarok, nunca existiu esse Laufey. Pra mim, acabou lá quando, no terceiro jogo, acabou o jogo. Acabou a franquia. Acabou. Muita gente tá achando isso. Então, na minha opinião, é interessante. A história é interessante. Tem elementos interessantes na história. Eu falei, gostei muito do vilão. Tem os momentos que eu acho incoerentes e tal. Eu não ponho mão no fogo que o jogo tá lacrando. Eu acho que, sim, é muito conveniente muitas coisas que tem nesse jogo. E até mesmo decisões criativas que eles tomaram. E tem coisas que podem ser problemas futuramente.
Mas eu não pego e digo que por isso o jogo vai ser horrível, vai ser lacrador. Não. Mas com certeza esse é um jogo que corre um grande risco de ser ruim ou de flopar. O jogo pode ter uma história boa, uma gameplay interessante, mas ele tem um grande risco de flopar, porque os fãs não estão aderindo. Muita gente está indo contra esse jogo. Esse é o ponto que eu quero trazer aqui. O que eu estou vendo não é um feedback positivo. As polêmicas que eu estou vendo não estão ajudando esse jogo a crescer. Estão, na verdade, decaindo ainda mais esse jogo. Estão jogando ele lá embaixo. Então, há um grande risco desse jogo ser o fim da franquia God of War. E tudo que restar vai ser só a Sony tentando empurrar com a barriga, tentando forçar ainda mais essa franquia a dar dinheiro, mas lá não dando. Eu acho que dava pra fazer melhor, dava pra fazer um spin-off da Laufen, um jogo curto, uma DLC talvez até, dela, mostrando até mesmo lá a batalha dela contra o Thor, que a gente vê que aconteceu em Vanaheim, tudo. Dava pra mostrar muitas coisas legais da Laufen antes desse jogo. Dava pra mostrar talvez uma pequena DLC, um spin-off do Atreus, procurando os outros gigantes em outras mitologias. Mas já fazer um jogo completo da timeline principal, isso é correr um risco enorme. Você não colocar o protagonista dessa franquia é correr um risco. Você tinha muitos contextos onde você podia colocar o Kratos, você podia colocar ele como agora agindo como um herói que vai lá e pune deuses maus que oprimem mitologias e recria panteões agora com deuses apenas bons que vão ajudar o povo, dele se tornando um tipo de personagem mais heróico e não tão vingativo, cruel e vilanesco até em alguns aspectos, não só anti-herói, mas vilanesco mesmo. Então, eu acho que muitas oportunidades estão sendo perdidas e a oportunidade que está sendo criada aqui, ela vai ser, na verdade, o fim dessa franquia. Essa é a minha opinião, cara, é o que eu penso, é o que eu acho. Se você discorda, estamos aqui na democracia, não é pra discordar, né, parceiro? Só vamos manter o respeito. Eu vi muita gente sendo desrespeitosa na hora que fala de pessoas que... você não gostou porque você é um incel, um lijão, você é um lixo, você é burro. Vamos com calma, parceiro. Eu não falei nada disso de quem gostou. Se você gostou, eu tô de boa com isso. Eu já falei, eu não sou um grande fã de God of War. Não conheço profundamente esse jogo. Eu conheço 2018 Ragnarok completo. Eu falei principalmente desses jogos, porque eu conheço. Mas os jogos anteriores eu não conheço. Eu não tenho conhecimento completo deles. E se você gostou mais desses jogos agora, e você achou esse jogo aqui vai ser muito bom, ok, parceiro, de boa. Eu não acho. Eu não cravo isso. Pra mim é outra coisa. Minha opinião é diferente. E vamos só tentar respeitar a opinião do outro. Bem, no final das contas eu torço para que tudo acabe bem, porque o que eu sempre torço que tudo acabe bem? Porque com tudo acabando bem, a gente abre espaço para as coisas melhorarem. Porque quando as coisas acabam bem, a gente tem, por exemplo, esse jogo dando certo, e na verdade mostrando algo que é uma coisa que eu nem esperava, vai que nesse jogo aqui ele tem um final tão incrível que abre espaço para novos jogos com o Kratos, a Laufey, o Atreus e um monte de outros personagens incríveis. Eu torço para isso, eu sempre torço pro melhor, por conta que quando a gente acaba sempre no melhor, todo mundo sai feliz. Eu saio feliz, você sai feliz, os fãs saem felizes, todo mundo sai feliz. Então por isso eu sempre torço pelo melhor. Eu torci pelo melhor em Shrek 5, torço que no final das contas a gente se surpreenda, na verdade o filme seja bom. Eu torço pelo melhor em Homem-Aranha Brand New Day, apesar de tudo que mostrou no trailer não ter me agradado. Eu espero que o filme seja bom e na verdade ele me surpreenda. A gente sempre torce pelo melhor, porque a gente não quer o mal de obras que a gente gosta, a gente não quer um mal de franquias que a gente curte, a gente quer que tudo acabe bem. Mas é isso, galera. Valeu pra quem assistiu até o final. Desculpa pelo vídeo muito longo aqui. Vai falar algumas coisas, falar de assuntos que eram meio longos. Mas é isso. Valeu, até mais. Fui.